dar continuidade ao nosso evento, né? Passando a palavra aqui para a doutora Lucila Cabral, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB Ceará. Então vamos falar um pouco aqui sobre os direitos dos animais. Eu acho que nós não temos aqui só aluno do direito, né? Me parece que não. Ou tem aluno de outras áreas, além do direito. Ótimo, é bom que seja assim uma coisa multidisciplinar, né? É importante o papel de cada um nessa missão. Bom, então para quem não sabe, nós temos hoje no texto constitucional uma disposição expressa sobre direitos dos animais, né? É apenas um dispositivo, o inciso 7º do artigo 225, mas que é bastante amplo e nos permite toda a formação de um arcabouço jurídico infraconstitucional também para desenvolver e implementar os direitos dos animais. Eu fiz aqui um breve roteiro dessa apresentação, do que é que nós vamos tratar, e ele vai ser dividido aqui comigo e a minha colega, a doutora Georgia, só para vocês terem assim uma ideia do que nós vamos falar aqui. E eu coloquei aqui logo de cara essas fotos que vocês estão vendo aqui, que se refere à prisão de ursos polares lá nessa região do norte do Canadá. E por que eu coloquei isso? Apenas para chamar a atenção de vocês com a questão de maus tratos. Aparentemente parece ser uma situação de maus tratos, mas não é. O propósito dessa prisão dos ursos é para quê? Porque durante o verão esses animais eles ficam soltos e é o período de caça deles. Então, para possibilitar a convivência dos animais com a comunidade e também com os turistas, porque é uma região turística, o que foi que o governo fez? O governo construiu esse empreendimento para aprisionar os ursos. Eles são tratados tão tranquilizantes para poder levar para lá, e eles ficam lá por algum tempo para que não haja interação entre humanos e os animais. Por quê? Porque muitas vezes essa interação é danosa. A interação com animais assim silvestres, animais que não são da nossa convivência, porque a tendência do humano é querer alimentar, é querer se aproximar, é querer dar alguma coisa, e isso desnatura as características próprias do animal, né? Faz com que ele passe a conviver num ambiente que não é dele. E aí acontecem muitos problemas de convivência. Então o governo fez isso como uma medida de proteção para os animais e para a comunidade, e eles permanecem nesse local por algum tempo, e depois eles lá também não são alimentados. Eles passam lá algum tempo sem alimentação e depois eles soltam na natureza para que eles desenvolvam o instinto deles, que é caçar, né, para poder se alimentar, para que não haja essa proximidade. Então isso é só um exemplo do que o poder público, quando quer, pode fazer para harmonizar essa convivência entre humanos e animais. É um pequeno exemplo, mas é um exemplo que eu achei assim muito interessante. Então, trazendo para o nosso direito, nós temos aqui, eu não vou ler porque vocês podem ver aí, nós temos esse dispositivo do inciso 7 do artigo 225, que é a base de todo o direito animal no nosso sistema jurídico, certo? A partir daqui nós temos todas as outras normas de natureza infraconstitucional e, lógico, também os próprios princípios que decorrem aqui desse dispositivo. São princípios implícitos do texto constitucional. Aqui de cara nós temos o princípio da dignidade animal e o princípio da universalidade, certo? Eu vou já falar um pouco sobre isso. Mas assim, de cara, o que a gente pode falar a partir daí dessas disposições do artigo 225? Primeiro, o nosso texto constitucional assegura taxativamente a proteção da fauna e da flora. Isso é muito
claro, o artigo trata de direito ao meio ambiente e no inciso 7 especificamente de fauna, de ecossistemas e de biodiversidade. O segundo ponto é que a Constituição também reconhece a ciência animal, né? Na medida em que impõe uma regra de vedação de crueldade contra os animais. Se trata de uma norma autônoma em relação ao restante do dispositivo. E terceiro, a partir também do inciso 7, nós temos o princípio da dignidade animal. O direito à vida dos animais implica na vedação de maus tratos e de crueldade. E nós temos o princípio da universalidade, ou seja, o texto constitucional não distingue, ele não diz que uma espécie é mais importante que outra, porque isso é um erro muito básico que as pessoas cometem, de achar que os animais silvestres são mais importantes do que os domésticos, por exemplo, né? Mas não há essa distinção no texto constitucional. O que o texto assegura é a proteção da fauna. Então, é o conjunto de espécies que é protegido. Não é a coruja, não é a onça, não é só o cachorro, são todos os animais. Então, isso também é um ponto que a gente tem batido muito, porque é muito comum a gente ouvir isso, especialmente quando existem problemas, e eu mesma tenho ação judicial com relação a isso, animais em unidades de conservação. Já falaram aqui que ninguém quer gato em unidade de conservação. Ninguém quer gato nem cachorro lá. Mas o fato é que os animais são abandonados nesses lugares. É culpa dele? Não. Eu tenho certeza que eles prefeririam estar no local mais apropriado. Mas nós humanos ainda somos seres assim muito, eu acho que do ponto de vista espiritual ainda de um nível muito baixo. Nós não temos ainda uma compreensão adequada de que esse abandono causa muitos problemas, não só aos animais, mas a nós humanos também. E é lógico que se o animal vai para uma unidade de conservação, ele vai querer se alimentar. Então é lógico que ele vai competir com as espécies que lá estão. Isso é óbvio, né? É natural, é instintivo. Qualquer ser faria isso. Então, assim, é uma questão delicada. Não depende deles, depende de quem? Do poder público tomar uma decisão. Nós temos ação, por exemplo, com relação ao problema dos gatos, lá no Parque do Cocó. Chegando ao ponto de uma promotora, um dia chegou lá, queria que tirasse a comida dos animais, que já são alimentados em pontos específicos, né, em ilhas, que foram colocadas de comum acordo com a gestão do parque, biólogos e protetores, para que pudesse, aos poucos, esses animais serem retirados gradualmente, né, de forma correta, com um manejo adequado. E, enfim, a ação ainda está em andamento, é uma ação civil pública. Não sei como vai ser o desfecho, mas é um dos problemas que a gente vivencia na prática. Bom, a partir do direito à vida do animal, que nós entendemos ser assegurado no texto constitucional, eu falo assim nós, porque isso é o que a gente tem falado enquanto comissão da OAB, né? Eu não sou a comissão, eu represento a comissão, mas internamente a gente tem esse entendimento, que o direito à vida representa também a coisificação do animal. Ou seja, o animal não pode ser visto como instrumento, né, a serviço do ser humano. Isso já passou, essa fase já passou. E a gente precisa compreender porque a escravidão já passou também, né? O vício de cigarro também é uma coisa que hoje já está meio ultrapassada. Então a gente precisa entender que a sociedade evolui. Então essa compreensão de que animal é coisa, isso é uma coisa absolutamente ultrapassada. Então nós defendemos firmemente que o animal não pode ser visto como um meio de qualquer coisa para o ser humano. Então, o princípio da dignidade também assegura o resguardo dos interesses intrínsecos dos animais de não sofrerem maus tratos e não serem vítimas de crueldade. Um exemplo que eu acho assim bem gritante é o caso desses rodeios e vaquejada. Será que é de interesse do touro, do boi, ser colocado naquela situação horrorosa de maus tratos?
sabe que na maioria das vezes não é, e mesmo que fosse, não mais se justifica, não pode. Então a gente precisa ter esse bom senso de saber que a vida do animal é mais importante do que qualquer situação dessa. Embora o STF já tenha afirmado em várias decisões, na própria decisão da ADIM, da vaquejada, ele já afirmou o princípio da dignidade animal. Isso está dito taxativamente lá, tanto no voto do ministro Barroso como da ministra Rosa Weber. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso com a decisão da constitucionalidade da emenda constitucional 96, né? É algo também contra o qual a gente vem procurando caminhos para impedir que esses eventos se realizem. A questão de quem tem o dever de proteger os animais. A proteção dos animais é um dever primário do poder público, do Estado. E quando eu falo Estado, eu não me refiro só ao Estado brasileiro, é de todo o Estado brasileiro, da União, dos estados, dos municípios, mas também da coletividade. Isso está dito de forma bastante clara lá no texto da Constituição. Então, isso também tem desdobramentos, porque a partir destas regras da obrigação dos entes federados, o poder público também tem a competência para legislar sobre a matéria, direito animal. Nós não temos um código nacional, o que nós temos é uma lei nacional de crimes ambientais, mas nós já temos no país vários estados com leis estaduais de proteção animal. O Ceará já tem há algum tempo, inclusive o estado do Ceará foi pioneiro na criação da Secretaria Estadual de Proteção Animal, foi a primeira do país. E nós já temos também no município uma secretaria que foi criada mais recentemente, mas antes existia uma coordenadoria e, por incrível que pareça, a legislação do município de Fortaleza também é bastante antiga, ela vem sendo atualizada. Essa semana mesmo nós mandamos o projeto de lei que a Débora já falou aqui, da implantação do protocolo SED, né, que é um passo muito importante, porque é uma política pública fundamental para o controle populacional ético dos animais. Eu fiz questão de destacar aqui um ponto que também é bastante conflituoso dentro dessa relação de convívio entre humanos e pessoas, e que tem a ver com a questão das políticas públicas, né? Nós temos no texto constitucional, no artigo 182, uma diretriz de que o município é responsável pelo desenvolvimento urbano e bem-estar da sociedade. E isso é importante por quê? Porque a gente não pode esquecer que é na cidade que tudo acontece. Nós vivemos na cidade, né? O Estado é um ente de ficção, ninguém vive no Estado, né? O concreto que nós temos são as cidades. Então, essa legislação municipal se torna muito importante, por quê? Porque a partir dela nós podemos ter leis, políticas públicas que possam de alguma maneira contribuir para harmonizar essa convivência. Então, dois problemas que eu coloquei aí que são bem recorrentes. E eu falo isso porque dentro da comissão é muito comum a gente receber esse tipo de denúncia. Problema de animais em condomínios, que nós já, por diversas vezes, nós já tivemos que ir a condomínios, ter reunião com síndicos, com moradores. Por quê? Porque as pessoas acham que, porque eu sou dona do meu apartamento, eu não quero nenhum animal de rua aqui. Não é assim. Você pode até não gostar do animal, mas você tem que respeitar. É a mesma coisa com o ser humano. Eu posso não gostar de você, é só não lhe convidar para o aniversário, mas eu tenho que lhe respeitar como pessoa. Então, o animal também é uma pessoa. Então, assim, esse problema de condomínio é muito, muito recorrente, muito mesmo. E nós temos problemas bem sérios em condomínio, né? Eu até me abster de falar um aqui,
que estamos vivenciando, porque é muito pesado. Então, assim, fora isso, tem os animais comunitários, que também já foi falado aqui, a professora Débora já explicou, que vivem nas ruas, mas que criam vínculos com as pessoas, e eles terminam de uma forma ou de outra sendo assistidos, mas ainda assim, eles são vítimas de violência, muitas vezes. Essa semana mesmo eu recebi uma denúncia de uma cachorrinha que foi estuprada. Então, a gente recebe esse tipo de denúncia, muito mais do que eu gostaria, mas infelizmente a gente recebe. E na medida do possível, embora a nossa comissão, nós deixamos claro isso, até deixamos já na nossa página, as pessoas às vezes acham que a comissão tem a obrigação de fazer resgate. Nós não trabalhamos com resgate. Então, muitas vezes a gente ajuda de forma indireta, ou através das protetoras, das ONGs, ou até mesmo acompanhando procedimentos na delegacia, Ministério Público, mas isso a gente faz enquanto no nosso CPF, né? Como diz assim, como pessoa física, né? Como advogados que somos para ajudar nessas questões. Isso é um problema bem recorrente que nós temos. Bom, e agora chegou a parte que eu vou entregar à doutora Georgia, porque ela gosta muito de falar nessa parte da responsabilidade. Então, assim, minha parte era o que competia. Se vocês depois tiverem alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade. Bom dia a todos, né? Foi um prazer enorme estar entre vocês. E eu digo isso genuinamente do meu coração, porque nós estamos irmanados aqui numa causa, num amor que só quem vive, né, sabe como nos transforma e como dá propósito à nossa vida e à vida dos animais que a gente sabe que precisam. Bom, eu vou direto aqui ao ponto, porque temos muita coisa para falar, né? A questão da responsabilidade por dano animal, né? Então, nós temos aí o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é o fundamento base, né? E ele fala que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Por que é importante esse artigo? Na verdade, esse artigo dá concretude a efetiva, digamos assim, ele dá concretude às sanções que podem ser aplicadas a pessoas físicas e jurídicas. Muitas vezes a gente lê e passa rápido por ele e a gente não percebe a profundidade, a extensão que nós podemos extrair dele, né? E a gente está falando de um texto constitucional, né, que é a base do ordenamento jurídico. E é sobre isso que nós temos, inclusive, que impugnar, que podemos demandar uma inconstitucionalidade a leis ordinárias, né, leis complementares, que, porventura, violem o espírito. Eu quero que vocês compreendam o espírito do que aqui está contido. E o que é que, na prática, inclusive, não só judicial, nós estamos falando aqui de educação de gestores, educação de gestores públicos, privados, naquilo que nos pauta da nossa vida, no CPF de cada um, na conduta diária, e assim como a extensão do que está dito aqui na vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, que nós estamos aqui como formadores de opinião e multiplicadores eu diria assim, de soluções, de orientações, de educação para as pessoas que nós amamos e para as pessoas que nem conhecemos. Então ele diz, olha gente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar o dano. O que significa isso? Independente das indenizações cíveis que podem incorrer também na justiça. E impõe a esses infratores 3 diferentes sanções, como já foi dito. E aí ele vai, a responsabilização ambiental está prevista no artigo 70, que é a Lei de Crimes Ambientais, todos nós conhecemos.
Também pode estar prevista na nossa legislação estadual, que nós temos a política estadual de meio ambiente, que já está em vigor no governo do estado do Ceará. Hoje nós não temos ainda a lei municipal, mas nós temos o Código da Cidade, que acreditem, os artigos lá do Código da Cidade, eles praticamente replicam os artigos da política estadual. Então, a rigor, nós temos legislação municipal de proteção animal. Não é específica, ainda não é, mas a partir de em breve nós teremos a lei exclusiva. No entanto, não reduz a proteção. E o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. E aí, nós temos também o artigo 14, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, que traz esse regramento do dano animal. Nós temos o Código Civil do artigo 186, que aí ele traz, que todos nós conhecemos, a questão do ato ilícito, né? Aquele que por ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direitos e causar ao outrem um dano que é exclusivamente moral, que cometa um ato ilícito. Nós temos o artigo 14, parágrafo 4 do CDC, que traz aos fornecedores de serviços, independente da existência de culpa e dano causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Por que esse artigo está aqui? Porque aí a gente trabalha na responsabilidade civil das clínicas veterinárias, né? E aí, em se tratando da clínica veterinária, essa responsabilidade ela é objetiva, ou seja, ela independe de dolo ou culpa, desde que aquele dano ao animal que tenha ocorrido dentro, né, de uma clínica veterinária ou hospital, ele tenha o dano, o animal sofreu um dano e foi causado por uma conduta da clínica, né? Então, houve um nexo de causalidade. Ele sofreu, aquele dano por algo que aconteceu ali dentro, e é provado o nexo de causalidade. Então, nesse caso, você não tem que provar nem a culpa, nem o dano. Tem apenas que provar que aconteceu, o animal sofreu a violação e ele estava dentro daquela clínica e foi em função daquela prestação de serviço. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação de consumo, por equiparação dos animais, que são reconhecidos também numa relação de consumo. Já o profissional liberal ou médico veterinário, aí a relação em relação a ele é uma relação subjetiva. Significa isso, gente? Sempre que você for mover uma ação, para quem não é advogado, contra uma clínica veterinária, você tem apenas que provar que, em razão daquela relação, daquela prestação de serviço, o animal sofreu um dano que causou uma violação. Já se você vai adentrar e vai processar o médico veterinário, aí existe uma situação mais delicada, porque como a responsabilidade no juridiquês é subjetiva, você tem que provar que houve um dolo ou uma culpa naquela entrega. Mas eu vou avançar porque tem mais coisas que eu quero me balizar, tá? Então aqui, ó, quem de forma concorrente ao artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais, eu vou passar rápido, tá? Ele fala que quem concorrer com a prática dos crimes previstos incide nas penas a elas combinadas na medida da sua culpabilidade. Veja, o diretor, o administrador, o membro do conselho, o órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário da pessoa jurídica, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a prática ou agir para evitá-la. E aí ele fala que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil, penalmente, conforme o artigo da lei, né? Nos casos que a infração for cometida por decisão de representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado, e que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas.
Gente, o que é que eu quero trazer com vocês? Seja toda a vida, a gente recebe muito na comissão, denúncia de conflito. Conflito que envolve uma pessoa jurídica, um coletivo de animais, uma solução que está sendo dada, que é retirar os animais da maneira como era feito no passado, que hoje é maus tratos, é um ato de crueldade, não é isso? E aquelas pessoas que estão ali debatendo sobre aquela questão, buscando uma solução, muitas vezes não têm noção da extensão de que podem estar cometendo um crime. Naquele momento, o gestor, ele precisa compreender que aquilo que ele decide ou que ele não decide está gerando para a empresa, ou seja pública ou privada, e para ele mesmo, uma responsabilidade civil das consequências daquele ato. Nós já tivemos, inclusive recentemente, né, doutora Lucila, sem dizer nomes, a gente estava numa reunião, eu, João Pedro e a doutora Lucila, que parecia que era surreal. Várias pessoas, doutores, inclusive, né, de outras áreas, e é um problema no meio do mundo, e todo mundo debatendo, apresentando, e eu só calada, gente, assim, meu Deus, eu acho que esse povo não existe, não está aqui. Né? Não está aqui, as soluções, aí eu olhava para o João Pedro olhava para mim, eu digo, não tem, e a gente esperando o nosso momento de falar. Por mais absurdo que fosse a situação, aquelas pessoas não estavam entendendo que tudo que estava sendo conjecturado ali, eles estariam sendo responsabilizados por aquilo, exato, entendeu? E que existe tudo tem que ter uma educação de compreender que é muito mais sensível do que se pode imaginar. Por exemplo, uma universidade, você já tem um coletivo, bota para fora o animal, não bota para fora, faz isso, faz aquilo, você tem um reitor que não faz nada, você tem um coordenador que se omite, até que chega alguém que comete um crime. E a gente vai ver uma jurisprudência num caso como esse, entendeu? Então as pessoas não entendem que tudo que está se debatendo, existe uma ética, não só ética, mas existe uma legislação que pauta as nossas ações institucionais, principalmente. Então até numa votação, mesmo que seja, até numa assembleia de condomínio, se você é um síndico, e se você é uma pessoa que está votando, que você, olha, eu quero que bote o termo na ata que eu, fulano de tal, não sou favorável a esse tipo de, a essa decisão, ou a esse tipo de solução. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento ainda muito, eu diria assim, talvez ainda precise de mais eficácia jurídica, né? Mas, em virtude do que nós tínhamos e hoje que nós temos, que nós podemos acionar, é de um arcabouço legal monstruoso. O problema é que as pessoas não têm a compreensão disso. Eu vou ser mais rápida, né? Nós temos aqui, vou passar. Oi? Responsabilidade ambiental ou não? Exatamente. E aí, eu acho que todo mundo já sabe disso, mas para quem ainda não está, os alunos que estão aqui, o artigo 32, ele fala que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir e mutilar animais, silvestres, domésticos, isso impõe uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Nós temos uma segunda intervenção quando se trata, tá, de cães e gatos. A pena, ela será de reclusão e de 2 a 5 anos, com multa e proibição de guarda. Na prática, aos alunos que não são do direito, o crime de maus tratos a cães e gatos, e aí a gente traz aqui, assim, é uma forma de especismo, né? É uma discriminação em razão da espécie, nós sabemos disso. E a gente fica triste com isso. Não quer dizer que o gato e o cachorro mereçam de mais proteção, mas é um avanço para a causa, tá? Assim, a gente precisa celebrar, não para parar por aí, mas para acreditar que isso é
que esse passo vai estar puxando a proteção aos demais animais. E aí, o que significa? Esse tipo de crime contra cães e gatos, ele passa a ser tipificado no crime de maior potencial ofensivo. O que significa isso? A pena passa a ser de 2 a 5 anos, ela não admite a detenção, mas a reclusão. O que significa isso? É um presídio comum, né? É uma competência da justiça comum, que no passado era no juizado especial. Então era muito comum quem é da militância, você ia para uma delegacia, o delegado fazia lá uma transação penal, mandava pagar 100, 200 reais, parecia assim, coisa de menino, dê a mão, não faça mais isso, paga quanto? Tanto, vá para casa, não faça mais isso. Era assim, né? E hoje não mais, né? Ele não pode fazer esse tipo de transação. Depois que ocorre o inquérito policial, aí segue o trâmite depois que vai para a justiça. É na justiça comum e não na justiça do juizado especial. Eu vou avançar porque tem muito mais coisas para nós falarmos, né? E aí eu vou trazer caso concreto, gente, tá? Porque eu acho que essa situação aconteceu, professor Flávio, na universidade, tá? O que aconteceu? Aqui foi num equipamento público, tá? De uma prefeitura em outro estado. Então, um conjunto de animais, de gatos, estava ocupando um equipamento público. E o secretário teve a brilhante ideia de retirar os gatos do equipamento público, porque equipamento público, na cabeça dele, realmente não era lugar, tinha vários coletivos de gatos. E ele pegou o ônibus da prefeitura, só simplesmente pegou um colaborador, encheu o ônibus de gato e foi saltar os gatos em outro local. Ele não matou os gatos, mas ele tirou os gatos da habitação já natural deles, porque que nós todos sabemos que a crueldade ali já era um espaço de proteção, onde eles já sabiam onde pegar comida, onde eles já se sentiam protegidos, eles já tinham minimamente a própria colônia já estava organizada. Nós sabemos que essa coisa de colônia, de retirada, misturar uma colônia com a outra, quando a professora Débora muito bem falou, isso é muito sensível, porque isso viola inclusive o aspecto emocional, né, dos animais, isso gera várias consequências, e ele assim o fez. O que foi que aconteceu com esse servidor? Houve uma denúncia, né, e essa denúncia, graças a Deus, ela foi realmente apurada, investigada pelo Ministério Público, e isso gerou a exoneração deste servidor, que era um secretário. Ele foi punido com rigor, né? E ele realmente aplicou uma sanção correta e educativa ao ente público. Porque esse tipo de intervenção é super comum. E quantos gestores não sabem que estão cometendo crimes? Gestores, gerentes de pessoas, de empresas privadas, né? Que vão em assembleias e falam assim, gente, nós estamos falando de direito, nós não estamos falando sobre gostar de animais ou não gostar de animais. Eu diria que nós estamos falando de proteção jurídica, né? Porque quem não gosta de ter proteção jurídica? Então, quando a gente fala sobre isso, segurança jurídica, nós estamos entregando um presente para as pessoas, principalmente as que não gostam, né? Olha, isso é o que você pode sofrer de consequências. Gostando ou não gostando, isso não tem mais volta. Vai sempre se tornar uma conversa cada vez mais efetiva e eficiente. Quantos vizinhos, quantos familiares nós temos que a gente pensa e tenta abrir a cabeça dessas pessoas, e essas pessoas têm grandes
grandes resistências. Infelizmente é para isso que serve o direito. Olha, você não tem que querer ou não querer. E você está vendo? Isso aconteceu nesse caso. Às vezes as pessoas têm que olhar os casos concretos, né? E uma outra coisa aconteceu na universidade lá em Minas Gerais. Eu já vou concluir. Isso aqui aconteceu, aí tinha grupos de proteção nessa universidade, né? De professores, assim como, né, a professora Débora e graças a Deus muitas outras pessoas não. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer gatos mortos, os gatos felinos envenenados, e a proteção começou a investigar essa matança, né? Começou a investigar, era uma universidade pública, né? E não se achava, porque isso foi uma coisa muito foi se intensificando. Um dia, uma professora estava lanchando no intervalo de aula, percebeu quando um colaborador de serviços gerais passou e chutou o cantilzinho de água do gato, de forma cruel, desmotivada. Ali ele expressou a animosidade dele, a crueldade dele em relação àquele ser que não estava fazendo nada com ele. E ele chutou a panelinha lá a professora olhou, achou estranho e disse: ô fulano, não faça isso, porque você está chutando a água do gato. E essa pessoa para ela foi altamente grosseiro e ameaçou e disse assim: olha, não se meta não, porque senão ele vai se arrepender amanhã. A professora achou extremamente, ela não falou nada mais e foi até a condenação e levou a situação à gestão, né, da universidade. Mas, pasme, qual foi a reação? Não, isso não pode ser. Esse servidor, ele tem que estar conosco há tantos e tantos anos. Corporativismo. Não, imagina, ele não. Olha, inclusive eu estou achando, você lê, aí eu, olha, vamos investigar, porque está ocorrendo mortes dos animais, né? Vamos olhar com mais atenção. Jamais esse servidor, não, isso aqui não fez nada, não abriu um procedimento, não formalizou, não foi totalmente omisso. E ali ficou em banho-maria. E o grupo continuou a fazer por si mesmo as investigações, até que levantou elementos da materialidade do crime e tal, e apresentou uma denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público veio de cima para baixo, teve que, inclusive, não só o servidor que cometeu o crime, que depois foi revelado, né? Mas as pessoas que estavam acima dele e que tinham obrigação, porque foram demandados formalmente e nada fizeram, também foram responsabilizados, obviamente, na medida da sua culpabilidade. Então, o que a gente precisa compreender é sobre levar essa concretude, né? Essa concretude do que pode acontecer com essas pessoas. Eu estava conversando, e não coloquei aqui, mas uma decisão que eu vou colocar, a gente vai colocar na próxima, do Superior Tribunal Militar. Eu achei muito sugestivo, porque assim, foi de deixa eu ver aqui, que foi que aconteceu, porque eles sabem o corporativismo, quanto mais uma instituição militar. Esse militar, ele foi condenado capitão do exército, né? Foi o que aconteceu, um cachorro entrou na casa dele e matou um coelhinho de estimação dele, e ele ficou possesso. Na verdade, 5 dias depois, porque não foi para proteger o animal no momento da agressão, né? Porque poderia ser considerado uma legítima defesa. 5 dias depois, ele caçou o animal na cidade, inclusive publicamente, mobilizando
pessoas do próprio subalternos dele para tentar encontrar o animal. Isso aconteceu, gente, no 7º Grupo de Artilharia de Campanha em Olinda, Pernambuco. Essa decisão é recente, foi agora, o fato ocorreu em outubro de 2021, mas... E aí ele foi, caçou o animal, passou vários dias, todo mundo apagado o que estava acontecendo. Ele achou o animal, pôs o animal dentro do carro e deu fim ao animal. Nunca apareceu o corpo do animal. O que eu achei que a decisão foi, eu diria assim, foi exemplar, porque podia dizer, qual é a prova de que ele matou? Não apareceu o corpo, né? Então até isso, não apareceu o corpo do animal, mas o próprio Tribunal Militar reconheceu o crime de maus tratos, né? E esse militar, ele foi condenado a 3 meses de detenção, no caso pela legislação deles, até porque, como foi em 2021, eu também não sei como é que era a legislação, porque o fato aconteceu em 2021, né? Mas são coisas como essa que a gente mostra, né, que as pessoas têm que pensar nas consequências dos seus atos, porque somos responsáveis por tudo que fazemos ou não fazemos. Para finalizar, a comissão da OAB, ela participa de muitos momentos de debates. Por exemplo, recentemente nós participamos de uma situação de cães ferozes, cães de caça clandestina, que é proibido, né? Nos interiores. E hoje, assim, o que está acontecendo? Esses mesmos animais que são utilizados como arma de crime, né? Eles também são vítimas e eles estão atacando ovelhas, as ovelhas dos fazendeiros, né? E aí até fazendeiros de pequena fazenda, não é fazendeiro né? Isso está gerando um problema muito sério no interior do Ceará, muito sério, porque como resolver uma situação dessas, né? Como resolver uma situação dessas? E assim, e é sobre isso que nós fazemos. Se a gente tem a solução, não, a gente não tem. Na verdade, as soluções se constroem em espaços de contribuições multidisciplinares, né? Mas a gente traz as consequências jurídicas que devem pautar a decisão das pessoas. Porque a gente está trazendo técnica e segurança jurídica, lucidez e educação, para que as pessoas saibam que elas não têm que gostar dos animais, mas que elas têm que respeitar os animais, porque eles são detentores de dignidade, de direito fundamental a uma vida digna e não serem alvo de práticas cruéis. E o que a gente está vendo aqui, apesar de a gente não está, cada momento de encontro, cada momento de conexão é exponencial, porque as pessoas que estão aqui porque eles têm uma conexão de alma. E eu não tenho dúvida que é sobre esse fórum que a gente vai fazer conexões e sabermos que podemos contar uns com os outros e com muitas outras pessoas que não estão aqui, mas que podem ter oportunidade de se agregar a todos nós, né? E especialmente no cenário da universidade, da pesquisa, porque eu digo sempre, o Poder Executivo, ele precisa, para tomar as decisões de políticas públicas, ele precisa da pesquisa para balizar e para dar uma luz no direcionamento. Inclusive para saber aonde o dinheiro deve ser melhor aplicado, onde é que tem mais efetividade. E eu convido também outra coisa, na universidade eu já falei isso, que a gente tem que ir atrás da tecnologia. Olha, como tudo na vida, a causa animal não é diferente. Todas as soluções eficazes e potencialmente, como é que eu posso assim, com consequências
exponencialmente que atinjam, né, que tem uma repercussão de grande escala, parte pela tecnologia. A tecnologia, a gente precisa entender tecnologia, política pública, tecnologia. Porque é com a tecnologia que a gente vai criar soluções para aquela protetora que está lá no fundo de uma rede, que está lá no interior de Boa Viagem e que precisa de conhecimento, precisa tomar uma decisão porque tem um animal doente, precisa fazer uma teleconsulta para o animal. E cadê o governo? E o governo e a prefeitura tem que levar o veterinário na teleconsulta lá no interior do Ceará, para que ela possa, na dor dela, na dor do animal dela, ter o mínimo de orientação, seja jurídica, seja na medicina veterinária. Então, assim, a universidade tem esse celeiro de oportunidades, porque às vezes, professor, é mais fácil conseguir na universidade até financiamentos de pesquisa para a gente executar soluções do que se a gente for para a iniciativa privada que a causa animal não tem dinheiro. Não tem dinheiro, né? E é isso, gente. Só agradecendo, dizer para vocês que a comissão está aberta a fazer palestras, a estar conversando com vocês sobre alguma coisa que a gente possa contribuir, e a gente sente que quando a gente leva o direito, as pessoas parece assim que elas pisam no chão, né? Parece que elas pisam no chão, elas param e pensam. Elas param e pensam, elas saem da emotividade e pensam 2 vezes antes de falar bobagem e de fazer bobagem, né? Obrigada. Gostaria de